Estes são os vazamentos mais insanos sobre os próximos jogos de Sonic. Antes de começarmos, eu preciso deixar um aviso muito claro. Tudo que você vai ouvir agora se baseia em vazamentos, rumores e informações não oficiais compartilhadas por fãs em alguns sites da internet, como 4chan e outros. Nada disso foi confirmado pela SEGA até o momento. Existe uma chance real de parte dessas informações serem falsas, incompletas ou simplesmente nunca se tornarem realidade. Então encare esse vídeo como ele realmente é, um espaço de curiosidade, especulações e empolgação compartilhada. Porque mesmo sendo vazamentos duvidosos, alguns deles são tão interessantes que é impossível não parar de imaginar como isso tudo poderia ser. E com isso dito, vamos falar sobre um nome que começou a aparecer repetidamente nos últimos dias e que já está fazendo muita gente surtar. Sonic Eclipse. Segundo múltiplos vazamentos diferentes, vindos de fontes que não se conhecem entre si, Sonic Eclipse seria o próximo grande jogo da franquia Sonic, um projeto ambicioso, pensado para ser revelado ainda no começo de 2026, possivelmente também sendo compartilhado no Sonic Central, mas com o primeiro anúncio acontecendo possivelmente durante um State of Play da PlayStation. Como tivemos recentemente o Nintendo Showcase, muita gente estava esperando o anúncio por lá, mas como não chegou a acontecer, toda a esperança é depositada no State of Play, como já estava sendo previsto por muita gente que seria o palco onde esse jogo seria anunciado pela primeira vez. E o mais curioso é que, apesar das fontes serem completamente distintas, muitos detalhes começam a se repetir, o que pelo menos torna esses rumores intrigantes. É interessante ressaltar que, na mesma época no ano passado, já tínhamos um teaser oficial de Sonic Racing Crossworks, então por isso mesmo, todo esse mistério colocado em cima do próximo jogo de Sonic deixa tudo muito mais interessante. A primeira grande informação que chamou atenção é que Sonic Eclipse seria um jogo no estilo de Sonic Frontiers, mas com uma diferença fundamental: um grande ambiente urbano jogável. Não apenas ruínas ou ilhas abertas, mas uma cidade viva, moderna, com prédios, ruas e uma sensação mais próxima de Speed Highway, Cityscape ou até mesmo algo totalmente novo. Um mundo aberto ou semi-aberto onde Sonic corre entre estruturas urbanas, explorando tanto o chão quanto os céus da cidade. E não para por aí. Diferente de Frontiers, onde o foco era quase totalmente Sonic, com exceção da DLC, Sonic Eclipse teria um elenco jogável maior. Os vazamentos citam os personagens sendo Sonic, Shadow, Silver, Tails, Knuckles e Amy como personagens jogáveis. E é claro que eu não preciso nem dizer que só a menção de o Silver está sendo finalmente jogável em um jogo mainline da série desde Sonic 06 já me deixou muito empolgada. Cada um, ao que tudo indica, com habilidades próprias, encaixadas dentro da proposta de exploração e combate do jogo. A informação do Shadow jogável é algo que aparece em praticamente todas as versões do vazamento, o que já deixou muita gente animada. Silver também retorna com força. E o que faz todo sentido considerando o tema temporal que começa a surgir ultimamente nos jogos de Sonic. E Amy finalmente voltaria a ter um papel jogável mais relevante no jogo principal, desde Sonic Frontiers e Adventure, não apenas como suporte ou personagem secundária. Outro ponto que se repete bastante é a ideia de que Sonic Eclipse se passa em um mundo alternativo, ou até mesmo duas realidades sobrepostas. O jogo teria uma mecânica central chamada de Dimensão Eclipse, onde o jogador pode alternar entre o mundo real e uma versão distorcida dessa mesma realidade. Em um momento você está correndo por uma cidade aparentemente normal, e no outro, essa mesma cidade existe uma dimensão corrompida, alternada, quase como um reflexo sombrio. Uma coisa que me lembra muito as ideias exploradas em Zelda A Link to the Past e Zelda A Link Between Worlds, onde existe essa mecânica de mundos alternativos sobrepostos. E só por esses serem jogos incríveis de Zelda com mecânicas que eu adoro, já me deixou muito empolgada para ver isso sendo explorado em Sonic. Essa mecânica leva vagamente conceitos vistos em outros jogos, mas aqui estaria diretamente ligada à narrativa. O uso do nome Eclipse não seria apenas estético, ele representaria esse choque entre luz e sombra, presente e distorção, estabilidade e colapso. E falando em narrativa, um nome muito importante retorna nesses vazamentos: Sage. A personagem introduzida em Sonic Frontiers estaria de volta, o que sugere uma continuidade direta entre Frontiers e Sonic Eclipse. Isso reforça a ideia de que Eclipse não seria um reboot, mas sim o próximo passo natural da franquia, expandindo conceitos já apresentados. Além disso, alguns personagens apareciam como NPCs importantes, mesmo que não jogáveis. Entre eles estão Big, Blaze, Tangle e Whisper, que são citados nos leaks. Um detalhe curioso é que o vazamento menciona especificamente que Tangle teria voz por Erika Herlacher, a mesma dubladora que já interpretou personagens icônicos em animes e jogos. Isso sugere um cuidado maior com a dublagem e a narrativa, caso seja verdade. E dá uma pequena esperança para que, quando Tangle e Whisper chegarem ao Sonic Racing Crosswords, elas também já tenham uma dublagem pronta.
O interessante nisso tudo é que o último episódio do Chaotix Case Files, o novo podcast temático que está sendo lançado nos canais oficiais de Sonic, foi anunciado que na próxima semana teríamos a participação especial de Whisper e Tango, onde vamos ter oficialmente as dubladoras reveladas, e o que pode confirmar totalmente esse vazamento ou desmentir ele completamente. Por fim, um dos vazamentos mais curiosos vem de alguém que afirma conhecer um funcionário da SEGA que teria visto o Sonic Eclipse rodando em um PS5. Segundo esse relato, o jogo teria menu simples, apenas com single player e options, como desesperado numa versão de teste. E um clipe curto mostrando Sonic em uma grande cidade, seguido por uma cena de teletransporte envolvendo Sonic e Eggman. Nada de gameplay completa, nada finalizado ainda. Apenas um vislumbre de algo ainda em desenvolvimento. Mas só esses pequenos trechos já são suficientes para deixar a gente imaginando como é que seria esse jogo. Além disso, vale ressaltar que um desses leakers afirmou ter pensado ser um jogo remake ou algo parecido de Sonic and the Secret Rings, principalmente devido às fontes utilizadas no logo. Mas depois foi confirmado que Sonic Eclipse teria fontes parecidas, muito semelhantes às usadas nesse jogo de Wii. Agora, mudando um pouco o foco, os vazamentos também falam muito sobre o Sonic Racing Crosswords, que aparentemente tem muito conteúdo planejado para este ano. Segundo essas informações, Crosswords receberia mais copas para se correr, além de muitas pistas, mais crosswords e até mesmo veículos novos. O primeiro seria o Ruby Cup, que incluiria Studiopolis, Kingdom Valley, Space Colony Arc, e além de adicionar um Chaos Garden e o New Space como crosswords jogáveis. Só isso já seria absurdo por si só. Depois temos o Drive Cup, com Green Hill Zone, Speed Highway e Metal City, adicionando Cityscape e um Special Stage como crosswords. O Genesis Cup traria Mementos, Dream Valley e Temple Trouble, sendo os dois últimos diretamente portados de Sonic All-Star Racing Transformed, além de crosswords como Kamurocho e Miku Concert, que já entra em um território completamente insano de crossover. E ainda existe o Ages Cup, com Chili Castle, Burning Depths e Race of Ages, adicionando Graffiti City e Tartarus como crosswords. Se metade disso for real, estamos falando de um conteúdo gigantesco que vai ser lançado aí. Os vazamentos também citam novos veículos e pranchas, um carro de Twinkle Park com o tema Chaos, um caminhão de Lego, um carro broca diferente do Eggman, o carro da Amy de Sonic R, além de novas Extreme Gears como Crazy, Berserk e uma prancha temática de Chaos Emerald, Shinobi Strike e até mesmo uma prancha Steampunk. Tudo isso com aquela mesma mecânica de customização já visto antes. E aí vem uma parte que deixou muita gente incrédula: novos personagens de crossover. Entre os nomes citados estão Batman, Superman e Flash, o que faz bastante sentido, levando em conta o recente crossover entre Sonic e DC, onde bonecos e as revistinhas estão sendo lançadas. Eles viriam junto com uma pista chamada Gotham Highway. Corone apareceria sozinha como personagem jogável, e há menções das Tartarugas Ninjas e Avatar, personagens de Phantasy Star Online, Billy Hatcher, Akira e Alice Bregman estarem bem perto de serem lançados, além de conversas iniciais com Surreal e DC Comics para futuros pacotes de personagem. Segundo os rumores, algumas negociações não teriam ido para frente, como Astro Bolt e Chocobo Racer, barrados por Sony e Square respectivamente. Outra coisa interessante é que tivemos um vazamento recente dos novos produtos que seriam lançados de brinde no McDonald's, e lá para setembro teríamos ali uma colaboração entre Sonic e Surreal, onde Hello Kitty e Sonic estariam juntos nos brindes do McLanche Feliz. Isso dá uma abertura muito grande para esses leaks serem verdade, já que eles se conversam um com os outros, mesmo que daquela lista enorme de vazamentos do McDonald's, nem metade ser verdade aparentemente. Outro ponto importante é o retorno de Sonic Unleashed, agora como um Definitive Edition. Esse remaster incluiria, além de todo o jogo original, trilha sonora remixada, algumas músicas novas e um sistema de roupas customizáveis. Shadow e Knuckles seriam adicionados como personagens extras, com missões rivais obrigatórias. Shadow enfrentaria Sonic em fases diurnas, enquanto Knuckles enfrentaria o Hedgehog em combates diretos. Os requisitos de medalhas seriam reduzidos, mas a ordem das fases seria reorganizada para integrar essas novidades à progressão principal. Além disso, Amy também apareceria como personagem jogável extra em Unleashed, como segmento de mundo aberto nas cidades, que por si só já seria uma novidade gigantesca. E não para nos jogos, os vazamentos também mencionam Sonic Visual Stories, uma coleção de histórias no formato visual novel e minigames, totalmente dubladas. Cada história teria um protagonista diferente. As que foram vazadas foram uma focada em Knuckles, com exploração de templos antigos em um estilo Dungeon Crawler, e dessa seria a mais ambiciosa. Outras envolveriam Shadow Rouge e os Chaotix,
E todas essas ideias de historinhas estão diretamente ligadas com os 35 anos da franquia, onde eles querem aproveitar cada personagem ao máximo. Além disso, o mesmo estúdio responsável pelas animações de Shadow Generations e Crosswords estaria produzindo um anime completo de 15 episódios, ambientado imediatamente antes dos eventos de Sonic Eclipse. Isso reforçaria a ideia de que a SEGA estaria tentando criar um arco narrativo mais coeso, conectando jogos, animações e outros conteúdos. Ainda bem que eles escutaram a comunidade nessa, porque realmente aquelas animações ficaram de tirar do fôlego, e ver um anime completo de 15 episódios só focando nisso seria insano. Será que daí nesse ponto, com essas visual novels, essa animação, teríamos a dublagem finalmente vindo? Mas mais uma vez eu digo, tudo isso pode ser falso. Pode ser exagerado das pessoas que compartilharam, pode ser uma mistura de ideias descartadas, conceitos iniciais e pura invenção. Mas o que chama atenção é como muitos desses vazamentos parecem conversar entre si, compartilhando nomes, conceitos e direções parecidas. Eles datam desde outubro do ano passado até 26 de janeiro desse ano, ou seja, são leaks fresquinhos que acabaram de ser compartilhados na comunidade. E no fim das contas, esse vídeo não é sobre afirmar que Sonic Eclipse vai acontecer exatamente. É sobre imaginar possibilidades, discutir ideias e compartilhar o entusiasmo que só a franquia Sonic consegue gerar quando algo grande parece estar se aproximando. Se metade disso for real, o futuro da série pode ser gigantesco. Se não for, pelo menos foi divertido sonhar. Mas como nós sabemos, a cada 5 anos da franquia sempre vem um jogo grandioso. Ou ele pode ser um verdadeiro Sonic O6 de volta, ou ele vai ser a coisa mais incrível de Sonic que a gente pode ter visto nos últimos 20 anos. Então, desejo toda a sorte do mundo para essa franquia e que ela continue a crescer absurdamente e a trazer mais conteúdos impressionantes pra gente. Agora eu quero saber de você. Qual desses vazamentos mais te empolgou? Você acha mesmo que o Sonic Eclipse vai chegar? Ou será que foi só alguma ideia exagerada de algum fã alucinado por novidades? Comenta aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Porque se essas informações começarem a se confirmar, a gente vai ter muito o que conversar pela frente ainda.